Olá, graça e paz do Senhor Jesus, estamos ao vivo para você, ao vivo aí para a internet, ao vivo aí para o mundo, para compartilhar da palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, a palavra do nosso Pai amado Senhor. Vamos aguardar, seja muito bem-vinda, viu, Ellen? Muito bem-vinda, querida. Vamos aguardar um pouquinho, alguns irmãos entrarem para compartilhar essa palavra. E hoje, meditando nessa palavra poderosa, veio um louvor tão profundo na minha mente, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu quero louvar aquilo que é lido em Efésios 3:20, que diz assim: Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer muito mais. Essa é a promessa que diz lá em Efésios 3:20 para todos nós que cremos na palavra. Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, Ele é poderoso para fazer. E hoje, o tema de hoje da nossa live é esperando contra a esperança. Que tema contraditório, né? Mas a gente vai entender muito mais sobre esse tema daqui a pouquinho. Mas eu quero convidar você, a estarmos orando, apresentando a Deus esse momento de live, de compartilhar da palavra. Pai, eu agradeço pela vida de cada um que entrou nesta live, que irá assistir, que estará assistindo agora no ao vivo. Pai, eu declaro, Senhor, que as nossas mentes e ouvidos estarão abertas para o Espírito Santo do Senhor e que a palavra, Senhor, fluirá como semente em terra fértil em cada coração, onde a nossa voz como instrumento do Senhor chegará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sejam todos abençoados e bem-vindos. Queridos, eu quero agradecer pela presença de cada um e lembrar do propósito que nós estamos tendo com essa live, que é compartilhar a palavra do Senhor. O Senhor me comissionou para este propósito, compartilhar aquilo que Ele tem ministrado no meu coração. Eu fui chamada para isso, para pregoar a palavra do Senhor. E estou usando as redes sociais como instrumento, de propagação do Evangelho da Graça, que Ele me abençoou com esse Evangelho, Então, a gente está aqui fazendo isso, o ID do Senhor. Se você também quer ser contribuinte desse propósito, você pode nos ajudar compartilhando esta live, Enviando esta live para os seus amigos, para que todos possam receber um pouquinho dessa bênção que vem através da palavra do Senhor para eles. Então, faça isso, envie essa live, curta essa live, compartilhe com os amigos, tá certo? E ao decorrer dessa live, se você precisar de oração hoje, nesta noite, eu peço que você coloque seu nome aí no chat, tá bom? Tenho minha canetinha aqui, vou estar anotando, vou lembrar de orar por cada um de vocês, tá certo? Se você quiser apresentar alguém em oração também, coloque o nome aí no chat, nós estaremos orando por cada um de vocês, tá? E se por acaso você vai assistir essa live após, estarmos ao vivo, você também pode ter a liberdade, vai lá no meu chat, coloque seu nome em oração, coloque seu nome lá, o nome da pessoa que você quer oração, que nós estaremos orando no nosso momento de devocional. Para quem não sabe, eu e meu esposo somos líderes de intercessão da Igreja Lagoinha Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, e nós também vamos colocar esses pedidos de oração durante os nossos momentos de devocional, de oração.
e vai ser um prazer estarmos apresentando a vida de vocês. Então, pode colocar lá, manda no direct, estaremos lhe ajudando, né? Em fé, nessas orações. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos, vamos lá para a palavra do Senhor? Vamos falar sobre algo que é muito pregado, esperança, né? Às vezes a gente questiona, será que existe esperança para a humanidade? O que essa palavra esperança nos traz hoje, neste momento? Eu sei que talvez essa live vai chegar a pessoas que neste momento estão sem esperança, que neste momento estão sem esperança na situação de vida em que elas estão vivendo, estão sem esperança em algum propósito, ou esperando uma resposta que talvez é impossível diante dos nossos olhos humanos. Mas hoje eu quero te ensinar uma estratégia para quando a gente estiver sem esperança. Quero ler para vocês a palavra de Deus que está lá no livro de Romanos, no capítulo 4. Queridos, quem não lê o livro de Romanos, é um ótimo livro para que você possa ler e conhecer um pouquinho desse evangelho da graça do Senhor, viu? Tira esse tempinho para ler o livro de Romanos. E eu quero compartilhar com vocês. Esse livro aí eu tô relendo ele, tá sendo maravilhoso entender um pouquinho mais dessa graça do evangelho de Jesus. E eu quero ler para vocês. Anote aí, Romanos capítulo 4. Eu vou ler para vocês a partir do 17 até o 25, tá certo? Vamos acompanhar a leitura? Olha só, versículo 17. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Que texto maravilhoso! Vem falar do herói da fé, do pai da fé, nosso querido Abraão. Abraão, que figura poderosa, de exemplos maravilhosos. Você aí com certeza conhece a história de Abraão. E aí a gente fica assim, meu Deus, como é que eu posso fazer um comparativo entre eu e esse Abraão, que é um homem sensacional? Mas Paulo aqui no livro de Romanos, nesse texto que lemos, ele quer nos mostrar essa naturalidade que Abraão também enfrentava. A humanidade de Abraão, que mesmo ele sendo humano, diante de tantos desafios e negações, ele permaneceu com sua fé, ainda que não houvesse esperança. Mas quero começar essa reflexão com você fazendo uma análise a partir do capítulo 17. Olha só, a gente acabou de ler que Abraão, ele creu na promessa de Deus. Ele teve fé na promessa de Deus. Mas quem era esse Deus que Abraão tinha tanta fé? Quem era esse Deus que Abraão tinha tanta coragem de acreditar sem ter nenhuma incredulidade em seu coração? O Deus que Abraão tinha tanta fé, o Deus que ele cria, ele é o Deus que é relatado aqui no versículo 17. É o Deus que vivifica
os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Gente, olha só, nessa época não há relatos de Deus ter ressuscitado, né? E olha só, Abraão, ele tinha a convicção que Deus era capaz de ressuscitar mortos. Ele tinha a convicção de que Deus era aquele que poderia trazer à existência até as coisas que não existiam. Querido, qual é o Deus que você está crendo? Qual é o Deus que você está crendo? Eu digo assim, né? A gente costuma falar assim, que nós que somos cristãos, acreditamos na palavra do Senhor. Acreditamos na Bíblia. Se a gente disser que a gente não crê em milagres, a gente não está sendo cristão. Porque Jesus é o próprio milagre. Jesus, ele foi ressuscitado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então é a manifestação verdadeira da promessa desse Deus que ressuscita mortos. A gente acabou de receber um pedido de oração aqui, para a gente orar pela Diana Thaisa, que ela foi diagnosticada com câncer na garganta. Que Deus é esse que nós cremos? Nós não cremos em milagres, nós acreditamos em um Deus de milagres. E pela fé eu acredito que o nosso Deus curará a Diana Thaisa Ferreira. Que para nós, talvez um câncer de garganta, talvez não tenha cura para nós humanos. A nossa esperança talvez nem exista. Mas o nosso Deus que faz milagre, que ressuscita mortos, que traz à existência aquilo que não existe ainda, Ele é capaz de fazer muito mais. Ele é um Deus que cumpre sua promessa. Por isso, desde já nós declaramos que o nosso Deus de milagre irá ao encontro da Diana, irá curá-la. Porque nós cremos na promessa. A palavra de Deus diz que Ele cura. Então, Abraão, ele sabia quem era o Deus que ele cria. Ele sabia. Então, ele sabia que era um Deus que ressuscitava mortos. Que era um Deus que fazia as coisas acontecerem, mesmo que elas não acontecessem. Então, ele seguiu confiando. Quando ele recebeu essa promessa, gente, que contexto Abraão estava? Abraão era um homem velho, né? Já de passado, já tinha mais de 100 anos, já tinha 100 anos. E em Gênesis 17, versículo 17, diz que Sara já tinha 90 anos. E ela já tinha passado pelo ciclo de fertilidade, ela já estava estéril. Não tinha como ela gerar filhos. Então, esse contexto era um contexto totalmente negativo para se lançar uma promessa dessa. Imagina só, Deus lançar uma promessa para mim, que sou uma pessoa nova ainda para gerar filhos, que tem um útero ali pronto para gerar filhos. É muito fácil acreditar nessa promessa. Amém, Senhor, eu acredito nessa promessa. E quando Deus faz uma promessa para mim, que é uma promessa que aos olhos humanos é impossível, que é uma promessa que para mim, Senhor, eu acho que eu nunca vou conseguir isso não. Aí é muito mais difícil você acreditar nessa promessa. É muito mais difícil. Então, o grande desafio de Abraão foi acreditar indo contra toda a razão, indo contra a ciência, indo contra a lógica, indo contra a mentalidade humana. Abraão acreditou numa loucura aos nossos olhos. Mas mesmo assim, sendo loucura aos nossos olhos, Abraão, ele teve a convicção, ele acreditou, ele disse, eu recebo essa promessa vai acontecer. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas a promessa vai acontecer. Então, era esse o contexto que Abraão enfrentava. Não havia esperança humana nenhuma para Abraão e Sara receber essa promessa. E olha só o que vai falar pra gente lá no texto que nós lemos, Romanos, capítulo 4, a partir do 17. Vai falar lá, no 19, diz que Abraão, ele não enfraqueceu a sua fé. O que seria enfraquecer a sua
fé. Abraão, ele continuou, ele não desanimou, ele não fraquejou. Eu creio talvez que ele tenha até se sentido cansado de esperar. Mas a palavra aqui diz que ele não enfraqueceu, ele não desistiu. Ele permaneceu crente naquela promessa. E no 20 ele diz assim, ele não duvidou por incredulidade. Queridos, incredulidade é você se recusar a acreditar. Incredulidade é você se recusar a acreditar nesse Deus poderoso. Jesus vai lançar uma promessa para você, mas você pode se recusar. Não aceito essa promessa não é para mim não quero. Eu não acredito, eu não sou crente nessa promessa. Então aqui fala assim que ele não duvidou por incredulidade. Ele pode ter questionado essa promessa, gente? Ele pode ter questionado essa promessa. Talvez ele pode até ter conversado com Deus, Senhor, tem certeza? Olha, eu não tô achando uma boa ideia não, mas o Senhor falou, né? Ou então em algum momento ele deve ter pensado assim, meu Deus, Pai amado, olha, eu tô confiando na tua promessa, Senhor. Mas sinceramente tá difícil, viu, de acreditar? Quem aí não já fez esses questionamentos? Eu já fiz esses questionamentos muitas vezes. Muitas promessas que Deus já fez a mim, eu já disse, Senhor, eu sei que tu falou, mas meu Pai, será? Como isso vai acontecer? Eu não vejo como isso pode acontecer. E era assim que Abraão também estava. Ele, por mais que ele não via, ele disse, Senhor, eu não tô vendo não, mas, né? E às vezes a gente tem aquela fé, mas o que a gente quer fazer? Ah, Deus me lançou uma promessa que eu vou ser missionário lá na Índia. Deus fez essa promessa, usou um vaso de Deus para falar comigo, usou a palavra de Deus para falar comigo, me deu sonhos para falar comigo. Então o que eu vou fazer? Vou vender tudo que eu tenho, porque eu sei que Deus me deu a promessa, vou vender tudo que eu tenho, vou dar um jeito aqui, vou comprar minha passagem e eu vou. Querido, quando Deus ele lança a promessa, ele se responsabiliza. Não adianta a gente querer dar um jeitinho para fazer as promessas acontecerem. Claro que nós temos que nos preparar, nos capacitar para essa promessa acontecer. Temos sim, temos que nos capacitar. Mas não adianta a gente dar jeitinho para fazer com que a promessa venha acontecer. Porque não é no nosso tempo, não é como nós pensamos que essa promessa vai vir à existência. Não é, querido, não é, querida. Abraão, naquele episódio lá com Sara, que Sara deu a concubina para gerar filhos a Abraão. Abraão teve filho com Agar, gerou Ismael, mas não era o filho da promessa, porque não era desse jeito que Deus queria realizar a promessa. Muitas das vezes nós agimos assim. Muitas das vezes nós queremos dar um jeitinho para que a palavra de Deus se cumpra. Deus não precisa do seu jeitinho humano de fazer nada. Deus só precisa do seu coração disposto e de sua fé. Ainda que pequena, mas ele precisa da sua fé. Ei, não queira resolver tudo por Deus, não. A promessa de Deus vem no tempo certo. Deus realiza a promessa no tempo certo, no momento certo. Quando você estiver preparada, Deus cumprirá a promessa. Quando você estiver no lugar certo, Deus cumprirá a promessa. Quando o seu coração estiver no lugar certo, Deus cumprirá a promessa. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele fará essa promessa acontecer quando você menos imagina. Deus é tão fiel, queridos. Deus nos surpreende em cada detalhe. E às vezes a gente pensa, meu Pai, eu nunca vou alcançar essa promessa. Eu começo a pensar, meu Deus, quando eu penso que eu não vou conseguir alcançar uma promessa, aí eu lembro, não, vai ver que eu tô bem pertinho da linha da chegada, eu não posso desistir agora. E aí, quando eu descanso na promessa, que eu esqueço, que eu deixo na mão do Senhor, quando eu vejo, olha, a promessa se cumpre. Deus é fiel. Abraão, ele não teve incredulidade, ele não rejeitou a promessa, ele não se negou a acreditar, pelo contrário, ele continuou crendo, ainda que falhando nesse sentido, né? De querer dar um jeitinho, de querer resolver como se quer fazer, não. Mas mesmo assim,
Ele reconheceu os erros dele, mas persistiu. Ele esperou. Demorou muito, mas a promessa se cumpriu, né? Olha só, mas a fé dele se fortaleceu e ele continuou dando glória a Deus. O que você está fazendo enquanto você espera a promessa se cumprir? O que você está fazendo enquanto espera? Essa é a pergunta para você essa noite. O que você está fazendo enquanto você está esperando a promessa se cumprir? Será que você está dando glória a Deus ou você está murmurando? Será que você está buscando o dono da promessa? Ou você está aí parado, dizendo que ele nunca cumprirá o que ele falou? Continue dando glória a Deus. Continue acreditando, mesmo que todos digam que não. Ei, você não precisa de ninguém para confiar em você, para acreditar em você, para validar você, não. Sabe por quê? Sabe o que te valida? Sabe o que te valida? É a palavra de Deus. Ei, a palavra de Deus é que te valida. A palavra de Deus é que diz que acredita em você, que está com você, que tem promessa para você. Ainda que seja impossível diante dos olhos humanos, mas aquilo que Deus prometeu irá se cumprir, porque Ele é fiel. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão desacreditadas. Talvez você está desacreditado. Talvez você nem tenha mais esperança humana. Mas ainda que a sua esperança humana tenha acabado, lembre, Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele faz. Deus é fiel para cumprir. Diz assim, no 21. Estando plenamente convicto, Abraão estava convicto. Ele sabia, ele tinha segurança de que Deus iria fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Ei, quando você não estiver controle de nada, quando você não resta mais nada para você, lembre, Deus está no controle de tudo. Tenha convicção de que Ele irá fazer alguma coisa. Abraão tinha convicção que Deus iria fazer alguma coisa, que Deus era fiel para cumprir sua palavra. Tenha essa convicção, ainda que você não tenha mais nem um pingo de esperança. As pessoas costumam dizer, né? A esperança é a última que morre. Meu Deus, e quando morre a esperança? O que acontece? Ei, pode até morrer a esperança, mas a fé é inabalável. A fé naquele que ressuscitou entre os mortos, Cristo Jesus, essa fé, ela é inabalável. Creia, porque o nosso Deus, Ele ressuscita mortos, e a prova disso é Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pela nossa cura, pela nossa remissão, pela nossa salvação, pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas. Ele morreu na cruz para hoje eu estar aqui, você estar aí, e nós juntos provarmos da salvação, a esperança, a fé, a vitória para você. Eu não sei o que é que você tem buscado, eu não sei o que é que você tem orado, eu não sei qual é o teu impossível. A única coisa que eu sei é que essa palavra diz que o meu Deus, Ele é cumpridor de promessas. O meu Deus é cumpridor de promessas. Creia na promessa. Olha o que diz no finalzinho do 21. Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus é poderoso para cumprir todas as promessas que Ele já fez em tua vida. Creia, então somente creia. E olha só, qual foi a maior recompensa que nós lemos aqui? Será que é manifestar fé? É crer no impossível? O que aconteceu com Abraão depois de todo esse exemplo de fé que ele deu? Lendo o texto, né, até o versículo 25, a gente vê que a fé dele foi imputada a ele como justiça. Ele foi justificado.
E por ele ter sido justificado pela fé dele, pela promessa que foi derramada sobre ele, todos nós que também cremos no mesmo Deus de Abraão, também somos justificados pela fé. Ei, o que você tem que carregar hoje, através dessa live, é que a sua fé trará sobre você justificação. Porque quando a sua fé é manifestada, nós podemos ter a convicção daquilo que nos foi prometido ali na cruz, no ato da cruz, através de Jesus, que é a nossa vitória. Você foi justificado pela fé. Você foi justificado pela fé de Abraão. Você foi justificado por Cristo Jesus, que é o maior exemplo de justiça sendo feita. O nosso Deus é tão bom, é tão misericordioso, Ele tem vitória para você. Pode até parecer que para os homens é impossível, pode até parecer que a nossa justiça humana não vale a pena, pode até parecer que ninguém acredita em você, ninguém acredita no seu sucesso, ninguém acredita na restauração da sua família, ninguém acredita na salvação da pessoa que você tem orado, ninguém acredita na mudança. Ei, deixe quem não acredite, o importante é que Deus acredita, que Deus fará, que Deus irá cumprir. Deus tem vitória para você. Deus, Ele já sonhou com a sua vitória, com o seu sucesso. Deus já sonhou com isso. Deus prometeu isso, então Ele cumprirá isso, porque Ele é fiel. Deus é poderoso para cumprir cada promessa que Ele tem feito. A promessa da salvação, Ele já cumpriu através da cruz. Então creia, tão somente creia. Então somente não se desanime. Tire toda a incredulidade do seu coração agora. Tire toda a falta de fé agora. Encha seu coração agora de ânimo. Você que estava precisando de ânimo, em nome de Jesus, seja reanimada. Ainda que você esteja morto espiritualmente, eu declaro sobre você vida. Uma vida cheia de fé, uma vida de convicção, uma vida crente em Deus. Crente em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Creia, porque a palavra de salvação, ela é verdadeira. Creia. Amém? Que palavra poderosa. Esperando contra a esperança. E o que você pode levar aí como eu sempre costumo assim deixar uma frase, né? Em cada live que eu deixo, olha, anote essa frase aí. Para mim, a frase hoje é: Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Anote aí, coloque lá na parede do seu quarto. Quando você começar a desanimar, quando você começar a pensar, será que vai acontecer? Você vai olhar lá para essa frase que você está anotando agora e vai lembrar dessa live. E aí você vai dizer, aí você vai repetir: Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Ei! De todas as promessas, olha, essas que estão escritas aqui, olha. Essas aqui, elas se cumprirão com toda certeza, querido. Creia, tão somente creia. Se você está com pouca fé, peça fé para Deus. Ele dará. Amém? Como eu falei, quem tiver pedido de oração, pode colocar agora no chat. Nós vamos começar agora o nosso momento de oração, tá certo? Vamos orar por todos os pedidos de oração. Quero apresentar aqui a vida da Vera, a vida da Diane, né? A pessoa que a gente comentou que estava enferma. Se mais alguém desejar oração, você pode colocar agora seu nome, tá bom? Se você quer oração por outra pessoa, pode colocar também, tá? Me coloca à disposição também. Queira receber oração, pode colocar lá no meu Instagram. E me ajudem a compartilhar essa palavra do Senhor, ela precisa ser compartilhada. Muitos corações precisam aprender muito mais sobre fé. Amém? Vamos orar? Pai, quero apresentar agora, Senhor Jesus, a vida da irmã Vera, Pai, que está nessa live, Pai. Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha encher o coração dela de fé, encher o coração dela da graça do Senhor. Pai, seja qual for a causa que ela te pede, que ela ora, nada é impossível para ti. O Senhor fará muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, Senhor. E vai agora na causa da Vera. Pai,
Traga agora, Senhor Jesus. Nós oramos e pedimos a Ti, Pai. Cumpra a Tua promessa. Tu és fiel, Pai. Cumpra a Tua promessa. Pai, aquilo que ela te pede neste momento, visita a Tua filha. E declaramos que as promessas se cumprirão na vida da Vera. Amém. Pai, quero te apresentar a vida da Diana, Pai, que está enfrentando agora um câncer na garganta. Enfermidade, nós repreendemos você agora em nome de Jesus. Declaramos agora a cura da Diana, Pai. A tua palavra diz que o Senhor morreu na cruz e carregou lá, Senhor Jesus, as nossas enfermidades. O castigo que não estava, o castigo, Senhor Jesus, que era para ser nosso, Senhor Jesus, o Senhor carregou. E nós declaramos a cura da Diane, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos a cura e o milagre virá. E se concretizará, porque o Senhor é o Deus que cura, em nome de Jesus. Oro pela vida da Vanessa. Pai, entre agora, Senhor, em favor da vida da tua filha. Toda a causa que ela tem colocado agora em oração, Senhor. Nós nos unimos a ela em intercessão e declaramos, Senhor, as portas abertas, as vitórias, Senhor Jesus, sendo entregues à tua filha. Em nome de Jesus, Pai, entra agora, Senhor, em favor dela. Pai, cumpra, Senhor, cumpra tudo aquilo que o Senhor prometeu, tem idealizado e sonhado para tua filha, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar orando aqui. Quero orar. Amém. Pela querida Shiba. Ela foi acometida por uma doença rara. Isso, é assim mesmo. O nosso Deus é um Deus do impossível. Ainda que seja rara essa doença, mas ela será curada em nome de Jesus. Apresentamos, Senhor, em intercessão a vida da Shiba, Pai. Nós não a conhecemos, mas nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor repouse sobre ela e declaramos toda doença e enfermidade alojada em seu corpo, em sua imunidade, Pai, em nome de Jesus, seja lançada por terra agora. Saia da vida, do corpo da Shiba em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós repreendemos toda enfermidade. Em nome de Jesus, saia. Declaramos cura sobre a Shiba. Em nome de Jesus, porque temos fé no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é poderoso para fazer. Gente, Deus é poderoso demais. Glória a Deus. Agradecemos a Ele por essa revelação da palavra dEle. Meu coração hoje sai dessa live cheio de fé, cheio de convicção, cheio de ânimo. Eu não sei você, mas eu espero que esse mesmo agir do Espírito Santo que está vindo sobre a minha vida através da revelação dessa palavra também venha fluir sobre você. Em nome de Jesus, venha frutificar como semente de fé sobre o seu coração. Amém? Queridos, como eu já compartilhei, esse é um propósito pessoal meu de estarmos aqui toda quarta-feira, 21 horas e 21 minutos, para compartilhar da palavra do Senhor. Então, cheiro, um abraço Nara, um abraço Simone, a minha querida Lu, lá de Macapá. Um abraço, Fabíola, minha cunhada Mara, Regiclei e todos os outros que entraram. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer. Obrigada pelo convite, por terem aceitado o convite de estarem comigo nessa live. Vamos juntos nesse mesmo propósito, falar de Deus? Vamos? Vamos juntos nesse mesmo propósito, compartilhar a palavra do Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra de fé aos nossos corações. Foi um prazer estarmos com vocês. Próxima quarta-feira temos live. Coloque aí no seu despertador, tá certo? E vamos juntos aprender mais da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma noite de paz, de descanso. E que a alegria do Senhor seja a tua força. Que a alegria do Senhor preencha o seu coração. Em nome de Jesus, se tem alguém amargurado, se tem alguém triste, se tem alguém agora chorando, Senhor, de tristeza, eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a tua alegria alcance esse coração, que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz do Espírito Santo seja com essa pessoa. Em nome de Jesus, eu declaro a paz do Senhor sobre todos nós. Foi um prazer estarmos aqui. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima quarta. Graça e paz a todos.